Eu vou abrir aqui no nosso estudo de hoje. E ele é um tema, meus irmãos, é um tema muito interessante, porque é aquele tipo de tema que normalmente nós só vamos conseguir estudá-lo com profundidade na escola bíblica mesmo. E essa também é uma das grandes funções da EBD, para que nós possamos aprofundar temas bíblicos, e que esses temas tenham muito sentido na nossa cabeça. Quando o pastor disser alguma coisa referente a esse tema, a gente vai ter essa aula que aprofundou o assunto de uma maneira bem abrangente. Então, eu vou ler mais uma vez o nosso versículo de memorização desse semestre, que é Tiago 1:22, que é um dos versículos centrais do livro de Tiago, que é: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1:22. Então, esse é o tema central dessa carta, e quer dizer, a vida do discípulo de Jesus, a vida do cristão, ela é uma vida prática. Ela não é apenas uma vida teórica, não é uma enche de muito conhecimento ou contemplativa apenas, uma vida de isolamento, não. É uma vida de conhecimento, transformação de vida, porque primeiro precisa acontecer em nós. Isso também é outra coisa que tem muito a ver com a vida do discípulo de Jesus. A transformação da qual nós falamos, ela primeiro tem que ter acontecido na nossa vida, para que o nosso testemunho, ele mostre para as pessoas que aquilo é real, de que aquilo você fala como alguém que experienciou aquilo na sua vida, aquela transformação do Espírito Santo. Não plenamente, ninguém está falando que quem ensina é o varão perfeito, que atingiu a estatura do homem, a altura. Não, a gente está buscando, prosseguindo para o alvo, mas que isso tem que ser algo, tem que ser uma verdade, tem que ter feito e mudado as nossas vidas. E hoje nós vamos estudar os juramentos. Por favor, abram suas Bíblias em Tiago. Estamos aqui na parte final do livro de Tiago. E Tiago fecha o livro com 3 temas principais, que nós chamamos de exortações finais. Nós vimos com o nosso querido irmão Celso, o último tema que Tiago estava falando era sobre termos paciência nos sofrimentos, suportarmos os sofrimentos. Como? E aqui ele foi dando exemplos, trazendo grandes homens de Deus que passaram por momentos difíceis e como eles passaram. E essas experiências edificam o nosso coração, porque nós percebemos que esses homens de Deus, eles sofreram, mas eles não abandonaram a sua fé, ao contrário, eles fortaleceram a sua fé no momento de dificuldade. E por isso, não por outra razão, Tiago, ele nos exorta a sermos pacientes no sofrimento. Então, o Celso, ele foi até o capítulo 5, até o versículo 11. Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar apenas um versículo, que é o primeiro versículo que inicia as exortações finais. Então, nós teremos 3 tópicos: juramentos, que é o tema da nossa aula de hoje, e depois temos oração e a restauração do pecador, que são os temas com os quais Tiago ele encerra essa carta. E antes de mais nada, queria ouvir os irmãos já desde logo, dar uma acordada aí. E a minha primeira pergunta para nossa reflexão é se você costuma fazer juramentos, se você tem esse hábito, se é uma prática sua, e caso positivo, em que circunstâncias? Eu vou abrir aqui e queria, se algum irmão quiser falar, às vezes em que momento que você tem esse hábito, esse costume de jurar, se é que você tem esse costume?
Se você não faz, isso é bom. Será que é bom? Por que você não faz? Vou fazer mais uma pergunta que é para quem quiser falar. Salvo o pastor. Vamos lá, gente, quebrar essa timidez. Vamos. Pois não, Gilval, pois não. Só abrir o seu mudo. Olha, eu acho que juramento hoje em dia é uma coisa que está em desuso. Antigamente, eu vou dizer os antigos, as gerações que me precederam, a palavra tinha muito valor. O indivíduo falava, empenhava a palavra e ele morria por aquela palavra. A partir da minha geração, a palavra foi entrando em descrédito. Então você fala, você faz juramento, você vai no cartório, você faz uma declaração juramentada e não vale nada. E hoje, muito menos do que na minha juventude. Então, eu acho que hoje, jurar hoje, é um tiro muito falso, entendeu? Raramente a gente vai encontrar alguém que põe o peso num juramento, entendeu? Eu penso assim, que a nossa sociedade, a palavra banalizou tanto, hoje ninguém fecha negócio que não seja por escrito. E mesmo por escrito, esse escrito não tem valor. Então, a palavra deitou no papel, que é uma declaração formal, tarará, 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 e isso, mesmo isso, não tem valor. Tanto de quem emprestou, como dos que receberam. Então, eu acho que a decadência é total hoje em dia com relação aos juramentos. Sobrou, talvez, juramentos religiosos, que se façam pedindo bênçãos e tal, e pedindo proteção, pedindo algumas coisas, e aí se faz juramento. Mas eu acho que hoje em dia o descrédito é muito grande, na minha opinião. Eu vou abordar esse tema da banalização também da palavra. Mais alguém quer falar? Eu já vou voltar aqui para o nosso slide. Nosso PowerPoint, na verdade, né? Bom, vamos lá. Continuando. Como o pastor Girval falou, realmente esse tema ele era muito forte, ele era muito relevante no mundo antigo. O mundo antigo é o mundo da oralidade. É o mundo que as pessoas morrem pela palavra. E hoje, ainda quando a gente vê, especialmente quando você vê a cultura oriental, você ainda vê que a palavra ainda tem uma força bastante significativa entre os orientais. Entre os ocidentais, incluindo-se nós, que temos essa forte influência, estamos no Ocidente, a palavra ela realmente se degenerou com grande força. Mas em que primeiro momento nós vamos ver uma evolução histórica do juramento? Por que que quando você lê a sua Bíblia no Antigo Testamento, todo mundo jura a todo momento por tudo, e no Novo Testamento mudou? E por que mudou? Por favor, abram as suas Bíblias comigo em Êxodo 27. Desculpa. Eu vou ler aqui os textos, você não precisa acompanhar se você não conseguir, né? Correr até lá. Vamos lá. Em Êxodo 27 diz: Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quer dizer, o pessoal, como nós falamos, eles juravam por tudo e colocavam o nome de Deus em tudo. Hoje, essa prática, apesar de não, em regra, não estar muitas vezes aliada a um juramento, hoje, ainda assim, nós vemos muitas vezes, inclusive, infelizmente, irmãos, falando do nome de Jesus, do santo nome do Senhor Jesus, em vão, por coisas banais, colocando com piadinha, Jesus não sei o que, não sei o que. E às vezes a gente vê irmãos falando isso e banalizando o nome de Cristo. E isso é muito perigoso. E é uma herança ruim que nós temos nos tempos de hoje. Para vocês terem ideia, meus irmãos, o nome de Deus
entre as pessoas sérias, entre o povo de Deus, mas as pessoas que realmente estavam ali na aliança, tinha tanta reverência com o nome de Deus que eles não pronunciavam o nome de Deus. Eles levaram a um extremo tão grande o cuidado com o nome de Deus, que o que nós herdamos, o que o mundo sabe do nome de Deus é que ele ficou como YHWH. As vogais se perderam a pronúncia, porque também naquele tempo o idioma hebraico ele não tinha vogais. Como que você sabia a pronúncia das palavras? Como se você sabe, pelo modo que as pessoas falavam. Então você memorizava. O mundo antigo, as pessoas tinham uma capacidade de memorização incrível, porque eles eram obrigados, não tinha papel. Quando você não tem papel, você é obrigado a desenvolver muito a sua capacidade de memorização. Então, as pessoas conheciam as palavras e a pronúncia das palavras pela conversa. Só que como eles não pronunciavam o nome de Deus de forma alguma, eles perderam a pronúncia. Então, não se sabe se é Yahvé, Yahweh. Então, eles não sabem. É uma coisa real. E tanto que, ao invés de falar o nome de Deus como Yahvé, o tetragrama, YHWH, eles usavam outras formas de se referir à pessoa de Deus, como Adonai, El Shaddai, El Elyon, outros nomes ou atributos de Deus. Eu faço isso no nome do grande eu sou, do nome daquele que tudo pode curar, em nome daquele que tudo é, entendeu? Ao invés de se referir ao nome de Deus diretamente. Os juramentos, voltando aos juramentos, eles, como nós dissemos, eram uma prática extremamente comum no mundo antigo. Em 2 Crônicas 6, 22 e 23, é só para exemplo, só para ilustrar o que a gente está falando aqui. Pode abrir a sua Bíblia lá para nós lermos juntos. É pertinho. Quando um homem pecar contra seu próximo e tiver que fazer um juramento, e vier a jurar diante do teu altar nesse templo, ouve dos céus e age, julga os teus servos, retribui o culpado, fazendo cair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Aqui era algo que era dentro do contexto da prática da vida religiosa. Então, era muito comum as pessoas fazerem juramentos para buscar o culpado, jurar que pela sua própria inocência, jurar por N coisas, jurar por fazer propósitos. Então, era algo que estava dentro da cultura e da prática religiosa. Porém, os problemas começaram a surgir. Levítico 19 e 12, nós começamos a ver algumas consequências dessa vida religiosa de juramentos. Que a palavra diz: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Se Deus precisou dar essa exortação para o povo, porque ali eles já estavam fazendo N juramentos. Fazendo juramentos com os quais você não vai cumprir, mas você empenha o nome de Deus para garantir. E aqui essa é a ideia também importante, ela permear o nosso estudo. Quando você jura, você está colocando algo, alguém, alguma coisa para garantir que o que você está falando vai se cumprir. Você coloca como se fosse um fiador da sua palavra. E essa prática, ela começou a se tornar tão exagerada naqueles tempos, que vamos ler agora, todos abram em Mateus 23, para nós vermos o grau que chegou essa prática do Antigo Testamento. Mateus 23, versículo 16. O Senhor Jesus exortando os religiosos, exortando as pessoas sobre os erros, sobre o cuidado com o qual eles estavam fazendo os juramentos. Ele começa: ai de vocês, guias cegos. Está se referindo aqui aos líderes religiosos nesse texto, que eram os fariseus, em específico, os saduceus.
Pois ele está falando, vocês dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. Cegos, insensatos. O que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita, que é o Senhor. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Isso é só para nós termos uma dimensão de como o povo se perdeu nos juramentos. Eles tinham uma gradação do que valia mais. Tinha um juramento que valia mais. Por exemplo, se eu jurar pelo altar, vale na cabeça deles, né? Que eles começaram a criar regras sobre regras sobre regras. Ó, jurar pelo altar vale menos do que jurar pela oferta do altar. Aí você deve estar se perguntando na sua cabeça, mas por que eles criaram essas variações e valorações do juramento? Por quê? O juramento que não valia tanto, você podia levar lá para o líder religioso e o líder religioso te liberava do juramento. Olha que maluquice. Não, você jurou pelo altar ou pela oferta do altar? Eu jurei pelo altar. Entendi, então você está liberado do seu juramento. Não, você jurou pela oferta? Pela oferta vale mais do que... Então, não sei, acho que você não vai poder ser liberado. Quer dizer, houve um desvirtuamento tão grande, um ensinamento tão fora e tão distante, que virou essa bagunça e que o Senhor Jesus começou a exortar eles, que estavam fazendo tudo errado. E agora, nós vamos aqui trazendo isso para o nosso texto de hoje. O que mudou? Vamos começar a entender esse contexto dessa mudança de que no Antigo Testamento, lembrando, gente, que nos tempos de Jesus vigorava o Antigo Testamento. Jesus ensinou com base na lei. Jesus ensinou com Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele está ensinando com a Bíblia do Antigo Testamento. Então, todo o povo conhecia apenas o Antigo Testamento. E ele estava ensinando isso para eles. E por que e aonde eles estavam errados. Trazendo agora no nosso texto de hoje, que é a primeira exortação final do capítulo de Tiago, que é Tiago 5,12. Vamos voltar lá um pouquinho. E Tiago diz, sobretudo, e na NVI, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Então, a primeira palavra aqui, que mostra que mudou, porque ele está falando, como nós vimos na aula do Celso passada, sobre termos paciência nos sofrimentos, sobre sermos resilientes, sobre não perdermos a confiança em Deus na hora da tribulação, em continuarmos firmes, perseverando. E, de repente, ele muda totalmente o assunto. Mas, e aí ele dá uma... Ele realmente... Ele é como se ele tivesse assim, irmãos, sejam pacientes, irmãos, sejam firmes, que tempos difíceis virão, ou para quem está passando por tempos difíceis, perseverem, lembrem dos profetas, etc, etc. Ele fala, mas acima de tudo, ou sobretudo, ou também podemos traduzir como antes de tudo, que aí ele começa a falar dos juramentos, que era algo também muito importante. E ele fala, antes de tudo, sobretudo, meus irmãos. Quer dizer, aqui ele já diz, ele denuncia o destinatário mais específico dessa palavra. Está falando igreja de Deus. Sobretudo, não jurem. E aí ele começa a explanar um resumo do que não jurar. Aqui eu trouxe, irmãos, para vocês, olha que interessante o paralelo entre o que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 5, 34 e 37 e o que Tiago nos ensina em Tiago 5, 12. Ele traz uma versão resumida das palavras de Jesus.
Vamos lá, Mateus 5, 34 e 37. O Senhor Jesus diz: mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, que é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Quando a gente olha desse jeito os textos, a gente olha que Tiago, ele estava exatamente com esse texto na cabeça quando ele escreveu. Ele apenas sintetizou, porque é quase que a transliteração resumida. Ele quase que copiou e colou. Não o texto, porque Mateus ainda não estava escrito. Tiago é anterior ao Evangelho, o livro de Tiago, mas ele andou com Jesus. Ele estava dentro da comunidade, ele era um dos líderes da igreja, ele estava andando com os apóstolos. Como eu falei no início da aula, o mundo era oral, a oralidade era uma forma muito fidedigna de transmissão de conhecimento. Ao ponto de nós vermos aqui, ó, que ele tinha tão claramente as palavras de Jesus, que ele falando no versículo 12, nós vemos claramente o resumo do Senhor Jesus falando, nos versículos 34 a 37 de Mateus 5. Aí ele fala: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. E aqui na parte azul, seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Então, aqui a exortação é essa, não é para nós colocarmos algo ou alguém ou alguma coisa como garantia da nossa palavra. Porque nós, cristãos, nós temos de ter uma integridade de caráter. O nosso sim, ele é sim no sentido de que o cristão, ele é fiel, ele é confiável. Os irmãos mais antigos podem depois, daqui a pouco eu vou abrir novamente, confiar que antes o pessoal fazia fiado só para cristão evangélico. Porque a palavra do cristão era tida como em altíssima conta. Era o sim, sim, e o não, não. Hoje, como a igreja cresceu muito e temos muitas seitas, né, também, e então você tem alguns grupos de cristãos, em especial alguns que vendem uma teologia esquisita e totalmente fora das escrituras, falando de cura de qualquer doença, falando sobre ficar rico financeiramente, coisas que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por conta desses ensinamentos errados, se disseminou uma desconfiança na palavra de uma forma generalizada, né, de muitos cristãos. Porém, meus irmãos, não desanimemos de forma alguma. Nós somos a comunidade, a igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? E não só a IECI. Não é só, a IECI, ela é uma comunidade, uma reunião, uma congregação, um lugar, uma assembleia, um local, um grupo de pessoas que são parte da igreja de Deus na terra. Tem igreja do Senhor Jesus aqui, tem igreja do Senhor Jesus no outro bairro, tem igreja do Senhor Jesus na China, tem a igreja do Senhor Jesus em todo o mundo. São aqueles que confiam, são aqueles que vivem as escrituras, são aqueles que, como nós, estão aqui buscando viver a vida do discípulo do Senhor Jesus. Essa é a igreja de Deus. Por que o Novo Testamento proíbe os juramentos? Agora nós vamos dar uma olhada mais detida. Por que mudou? Nós vimos que acabamos de ver textos no Antigo Testamento até regulamentando formas de jurar. E no Novo Testamento nós vemos o Senhor Jesus falando, não jurem. Tiago, líder da igreja, falando, não jurem. Replicando as palavras do Senhor Jesus. Mudou, e mudou muito. Então nós vamos
olhar que essa prática do juramento, ela começou a ter muitos problemas, como era de se prever, e como nós já vimos alguns. Por favor, aqui, ó, vamos lá, só um minutinho. Jeremias 5:2. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Aqui nós vemos pessoas já escravizadas pelo pecado, que colocavam o nome de Deus em vão como prática de vida. Isso ainda no Antigo Testamento, Zacarias 5:3-4. É o segundo texto. Então ele me disse, nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra. Porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos. Eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa daquele que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. A gente percebe que o juramento falso, ele foi se dimensionando, ele foi crescendo muito dentro do seio da comunidade. Por várias razões. Entre elas, primeiro, o juramento tem aquele juramento mal intencionado, que a pessoa só quer um objetivo, e ela coloca o nome de Deus para garantir que o outro vai confiar. Porém, porque ele pôs o nome de Deus naquilo, só que ele já tinha intenção desde o início de não cumprir. Outra situação é quando você coloca o nome de Deus em algo que não depende de você. Eis aí um ponto que pessoas sérias com Deus podem escorregar. Você colocar o nome de Deus em algo que não depende de você, em algo que as variáveis estão além das suas forças e que você possivelmente não vai conseguir cumprir, mas você colocou o nome de Deus como garantia. E garantia de algo que você não sabe, não está nas suas mãos. Olha que complicado isso. Um exemplo. Você fala assim, meu filho, eu vou chegar do trabalho hoje e às 18 horas estaremos no parque brincando. Eu juro. E juro por Deus. Aí, chega lá no fim do seu expediente, 4h30, seu chefe fala assim, funcionário, hoje teremos uma reunião aqui extraordinária, porque tivemos aqui um imprevisto na empresa, e o arroz aumentou e impactou aqui no nosso saldo, etc. Aí você sai do seu trabalho às 6 horas, 18 horas, conforme você, no horário que você tinha empenhado o nome santo de Deus como garantidor de que você estaria cumprindo um juramento. Claro, dei um exemplo bem simples, bem trivial, mas para mostrar que tá, aí você fala, mas não foi culpa minha, mas você garantiu, você colocou, você empenhou o nome de Deus em algo que você sabia que você não tinha controle das variáveis. Ou o trânsito te atrasou, ou N fatores. Então, quer dizer, o juramento, ele se torna muito difícil quando você começa a envolvê-lo em coisas das quais você não tem controle. Vamos lá. Espera aí. Na linha do que nós estamos falando, não se deve invocar o nome de algo ou alguém superior para dar crédito ao que nós dizemos. Lembrando daquele princípio de integridade. O nosso sim, ele deve ser sim. E aqui é um ponto importante que o pastor Gerval falou. A palavra, principalmente no Ocidente, ela tem perdido valor de uma forma brutal. E isso é muito ruim. Porque as pessoas são confiáveis pelo que elas dizem. Porque a boca fala do que o coração está cheio, conforme as palavras do nosso Senhor. Então, o que nós dizemos é o que nós cremos, o que nós somos, o que nós vivemos. A nossa palavra, ela precisa ser fiel. A nossa palavra, ela precisa refletir quem nós somos. E quem nós somos? Nós cristãos refletimos a pessoa de Jesus. E quando nós buscamos esse reflexo,
buscamos ser iguais, imitadores do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo é aquele que nunca mentiu, é aquele que nunca descumpriu nada, é aquele que foi fiel em todo o tempo. E é assim que nós, como cristãos, imitadores de Cristo, devemos viver, buscar viver, perseguir esse alvo. Por isso que o texto diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. E nisso, irmãos, eu estou incluindo todo possível, aquilo que o pessoal chama de mentira branca. Tem uns termos horríveis, uns eufemismos para amenizar a gente descumprir as nossas palavras, descumprir o nosso compromisso. Então, é muito importante nós termos esse zelo, primeiro de não jurar. E por que não jurar? Primeiro, que nós temos dificuldades. Nós vemos que quando nós empenhamos o nome santo de Deus, ou o nome de alguém, juro pelo meu pai, juro pela minha mãe morta, isso daí a gente ouve ainda o pessoal falando, juro por isso, juro por aquilo, juro por Deus, e às vezes fala, mas é só uma força de expressão. Não, é um juramento. E a gente precisa ter cuidado e zelo nas nossas palavras. A Bíblia exorta, gente, nossas palavras dizem quem nós somos. Não adianta nós termos uma mente, sabe, uma mente concentrada, e falar um mar de abobrinha quando a gente abre a boca. A nossa mente, as nossas palavras refletem quem nós somos. Aliás, as pessoas vão nos julgar e vão avaliar as nossas vidas, e Deus também vai julgar nossas mentes e corações e palavras. Então, essa integridade de caráter que envolve, sim, muito a nossa palavra. Lembrando, em Tiago, quantas vezes nós vemos o Tiago, esse irmão em Cristo, preocupadíssimo com o que sai da boca, falando tantas exortações sobre a língua, porque a língua é aquele órgão perigoso, que quando a gente distrai, ela está fofocando, ela está jurando falsamente, ela está falando um sim que não é sim, um não que não é não. Então, essa integridade de caráter é muito importante e ela está dentro da nossa vida, do nosso modo de viver. Como o pastor hoje disse, ser cristão, esse conhecimento do que é sermos cristãos, ele envolve, não é um conhecimento secreto, não é, olha gente, só quem está na aula hoje vai saber isso. Quem perdeu, perdeu. Deixou de. A gente não vai ser cristão, porque esse é um segredo só nosso. Nem conta para ninguém. Não. As verdades do evangelho, a verdade que está em Cristo Jesus, ela é para todo o povo de Deus e todo aquele que quer ser parte do povo de Deus. E esse conhecimento, essa verdade, ela é libertadora. Então, aqui, esse segundo cuidado é a gente não invocar algo, alguém superior. O nome do santo do Senhor Jesus para dar crédito. Porque quando nós somos íntegros na nossa palavra, quando o nosso sim é sim e o nosso não é não, não é necessário garantidor, fiador da nossa palavra. Nesse outro tópico, a nossa palavra, ela deve ser confiável. A nossa palavra, ela é conhecida como uma palavra confiável. A nossa palavra, entre as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, ela fala, não, quando ele fala, ele faz. E que seja assim, irmãos, no nosso trabalho, na nossa casa. O nosso filho, que ele olha e fala assim, não, se meu pai falou, se a minha mãe falou, é isso. É sim, sim, não, não. Quando algo é negativo, é ruim, use toda a sabedoria vinda da parte de Deus para falar a verdade em amor, por mais difícil que seja, e é difícil. Mas quando nós somos íntegros,
quando nós somos cristãos que... Ai, peraí. Que temos essa validade das nossas palavras, as pessoas, os nossos filhos, a nossa família, o nosso cônjuge, o nosso patrão, o nosso empregado. Eu vou te promover no fim do ano. Se você continuar assim, chegou o fim do ano, é isso. Filho, se você fizer assim, 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 vai acontecer assim. Aconteça. Essa é a integridade de caráter com a qual nós somos também identificados como povo de Deus. Eu vou abrir aqui para os irmãos, se algum irmão quiser fazer algum comentário sobre esse tema. Está aberto, irmãos. Oi, Flávio. Eu acho que nós, como mães, como às vezes a gente promete ou ameaça coisas que a gente não está disposto a cumprir, né? Para ver o filho ficar sossegado. Tá bom, tá bom. Então, ó, se você mexer aí, vou dar uma chinelada em você. No fim, ele mexe e não acontece, né? Isso vai criando na criança esse sentimento de a palavra não tem valor, é só uma ameaça, é só uma promessa, e vai gerando um espírito assim de indiferença, né? Principalmente com relação à palavra de Deus. A gente precisa tomar cuidado e pedir para que Deus nos dê muita sabedoria. Isso é muito interessante. E sabe, Alba, quando eu estava montando esse estudo, foi também uma das primeiras coisas que passaram pela minha mente. Aquela promessa que não tem validade. E a gente, meus irmãos, a gente acaba deformando o caráter dos nossos filhos fazendo isso. É porque quando você fala algo que você não vai cumprir, você cria no seu filho já o sentimento de impunidade. Nada vai acontecer. Não, besteira. Aí ele chega na escola, tem problema com o professor. Porque o professor falou, olha, você vai reprovar de ano. Mas era mentira. Porque no final ele passa automático. Aí ele fala, ó, é igual na minha casa. O pessoal fala, mas no fim eu faço uma graça. Com aquela carinha de dó que eles fazem, que eles são muito bons nisso, né? O meu filho tem 1 ano e meio, já nossa, você já vê ali a semente de Adão agindo. Eles são muito espertos. E a gente, por isso nós devemos ter muito cuidado. Porque quando a gente tem essa integridade, essa coerência de vida, o seu filho sabe que aquilo vai acontecer. Porque meu pai, a minha mãe falou. Flávio. Isso vai replicar para a vida dele inteira. Alguém pediu? Quem pediu, por favor? Marcos, Auxílio. Salmo 15, para mim é uma orientação muito clara na minha vida, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com dano próprio, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Isso é a Ara, né? A Ara está dizendo assim. Na King James, diz assim, aquele que mantém a sua palavra empenhada, mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Né? Então, acho que o Salmo 15 também nos ajuda aí a perceber quem é que tem, como que tem que ser o nosso proceder na palavra, mesmo quando questão como você usou o exemplo, né? Aqui em casa, quantas vezes, né, a Alba falou, a gente falou, oh, se você não fizer isso, você não vai descer, se você fizer isso, você vai, e a gente não faz, né, porque a gente acaba tendo o amor, então aí tem a graça, então a gente fala até pela raiva, que aí é aquilo que você falou, é o lado da nossa carne, né, a nossa carne que muitas vezes é o carnal, né. A gente faz um juramento que vai bater, que vai matar, até de matar, né? Oh, vou matar você se você não fizer isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente abre a nossa boca para falar, porque a gente pode até trazer maldição contra o irmão e a gente não sabe que está falando, né?
Então, acho que Salmo 15 nos ajuda a corroborar o que você estava falando. E nisso, eu vou usar também um texto que o pastor mencionou aqui, que está em Mateus 12, 36 e 37, e fazendo com que vai ao encontro do que você está falando, irmão. Mateus 12, 36. Mas eu digo, o Senhor Jesus está exortando ali os líderes religiosos. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão mas ele está falando aqui para a humanidade. Aqui ele está exortando aquele pessoal, mas essa mensagem não é apenas para ele. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens, a humanidade, haverão de dar conta de cada palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então, irmãos, aqui é importante, como o Autílio acabou de mencionar, o peso que nós damos às palavras. As palavras têm poder. Irmãos, nós expulsamos demônios no nome do Senhor Jesus. As palavras, elas são poderosas. Então, a gente tem que ter cuidado. É só jeito de falar. Não, irmãos, vamos ter essa sabedoria. E pensando que realmente, eu entendo que é difícil viver no mundo ocidental que nós vivemos hoje, em que a palavra quase que não vale nada. Ainda mais no nosso país, que você pede para o camarada escrever no papel, ainda vai num cartório reconhecer a assinatura dele. Quer dizer, você não confia no cara de jeito nenhum. Ninguém confia em ninguém. Por quê? É a perda do valor da palavra. É a perda do valor da palavra. E isso é algo muito ruim, mas esse é algo que permeia. E eu vou falar a última coisa em relação a esse ponto, que eu não quero perder esse gancho, que é muito relevante. Gente, é uma notícia que é dura de digerir, mas ela é real. Os ímpios, as pessoas que não têm Jesus, as pessoas que não temem Jesus vão ter vantagem sobre nós. Porque elas vão, para ganhar alguma situação, uma discussão, elas vão falar qualquer coisa, verdade ou não. Porque os filhos do mundo são mais astutos que os filhos de Deus. Porque eles vão mentir. Eles não vão cumprir a palavra deles. Eles não têm esse compromisso, necessariamente, eles não têm nenhum compromisso com a verdade. Mas nós temos o compromisso com a verdade que está em Cristo Jesus. Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso, o nosso Senhor. Então, sim, nós vamos ter prejuízo. Sim, muitas vezes alguém vai ganhar uma discussão de você porque mentiu. Ou uma disputa. E você não vai ter nada para fazer contra isso. Você vai estar em prejuízo, porque nós vamos ter que trabalhar com a verdade. Mas faz parte do sofrer em Cristo Jesus. Vamos passar por momentos de acusações falsas, de perder disputas comerciais, que seja. Porque a pessoa se valeu da mentira e nós não nos valemos da mentira. E a pessoa que se valeu vai ter uma vantagem. Mas nós, por quê? A nossa esperança está em Cristo Jesus. Quando ele vier, quando tudo for restaurado, aí sim a nossa recompensa. A nossa visão, irmãos, não pode ser aqui apenas. A nossa visão tem de ser de reino, da volta de Cristo. Irmãos, nós como comunidade de Deus, nós temos de ter essa esperança da volta de Cristo presente. A gente não pode perder isso. Essa vida tá boa demais. Vou dar uma mentirinha ali para ganhar aquele negócio ou para conseguir aquilo lá. Senhor Jesus não voltou até agora. Vai voltar bem na minha geração? Gente, pensamentos malignos. O Senhor Jesus pode voltar hoje. Não sei se a IBD termina. Então, se nós tivermos essa consciência de reino e que quando ele voltar, tudo será restaurado, nós reinaremos com Cristo, fica muito mais fácil a gente digerir esses momentos de que nós sofreremos. Você vê que o cara está ganhando de você porque ele mentiu. E você fala, Senhor, por ti, eu não vou mentir para ganhar dele. Eu vou perder. Mas sabendo que ele está mentindo e vendo que ele está mentindo, eu não consigo falar para a pessoa. Eu avisei que ele está mentindo, mas não adianta. A única maneira de eu concorrer com ele igualmente seria mentir. E eu não vou fazer por amor a ti, Senhor. Pela integridade. Porque o meu sim é sim. E o meu não é não. Eu não vou usar subterfúgio, artimanhas, atalhos da verdade.
Eu vou sofrer, porque a minha esperança está no reino de Deus, não aqui. Aqui eu vou fazer o meu melhor. Enquanto eu estou aqui, Deus, eu entendo que o Senhor me colocou aqui com um propósito. O Senhor me colocou aqui para eu fazer a diferença na minha geração. O Senhor me colocou aqui para eu impactar a vida das pessoas, para eu testemunhar de Cristo. Ou seja, a nossa missão aqui, irmãos, é muito importante. Mas a nossa esperança está na volta do nosso Deus. E essa noção nós precisamos mantê-la viva. Deus, o Senhor Jesus vai voltar e vale muito a pena. Porque é assim que Ele quer que nós vivamos. Mais alguém quer fazer algum comentário, irmãos? Você abriu o caso? Isso. Com relação, né, ao que nós estamos conversando, discutindo, sim, sim, não, não, como a palavra diz, reflete muito, né, o caráter de cada um de nós, né? Quando nós empenhamos o nosso sim ou o nosso não, mas de uma forma que estamos enganando ao outro, né? Quer dizer, o meu sim, na realidade, para mim é não, e o meu não, na realidade, é o meu sim, né? Vai demonstrar justamente quem eu sou para os outros, né? E isso, como foi aí citado até pela Alba com relação aos nossos filhos, né? O que eu estou passando para os meus filhos com relação à minha postura, compromissos que assumo através de quando eu digo sim ou quando eu digo não, né? E nós, ainda mais como crentes, né? Servos do Senhor, qual a nossa postura em relação ao mundo? Mesmo com o nosso sim ou o nosso não, nos fazendo ter prejuízos, né? Como o Autílio citou nesse salmo, né? Então, questão de postura, uma questão de caráter com relação à palavra que nós estamos empenhando com o nosso próximo. Muito bom. E ó, a Fabiana ela comentou aqui, com certeza Deus honra quando escolhemos dizer a verdade. Exatamente. Bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos, insultados, que sofrerem pelo meu nome. Por sermos Cristo, para manter a nossa postura no Senhor, que é a verdade. Que é todo santo e que nos exorta a viver na verdade. Nós seremos perseguidos, nós sofreremos prejuízo e bem-aventurados, e por isso, meus irmãos, porque, meu irmão, se nós somos cristãos e nada acontece de perseguição e tá tudo fácil na vida e é só vitória, é só saúde, é só bênção, tem alguma coisa muito errada, irmão. Provavelmente você não está vivendo uma vida coerente. Provavelmente tem algumas mentirinhas que você está falando para escapar de situações, porque quando a gente tem uma vida de integridade, quando a gente tem uma vida de que, olha, eu vou sofrer a consequência da verdade, tem momentos que são difíceis de passar no seu trabalho, quando seu chefe fala assim, ó, some com 20% da nota. Sabe? Essa é a hora que você está sendo testado, é no fogo, você está na crise, você está com medo de perder o emprego, e ele te pediu para você praticar uma ilicitude. Fala para ele que esse produto tem durabilidade de 10 anos. Você sabe que só dura 5. Todo mundo sabe. Dura 5. Não, fala que tem 10 porque a gente vai ganhar essa licitação, ou essa concorrência. E você, é aí que é a divisão. É aí que você fala assim, olha, chefe, você não precisa falar, tem uns jeitos, você trabalha, lógico, ninguém tá falando para ninguém, joguem para cima todos os seus empregos. Não, temos a sabedoria. Aí nessa hora, pede sabedoria. Deus me ajuda, me capacita a saber falar. E nesse saber falar, às vezes a consequência virá e não será boa. Mas lembrando que Deus estará contigo, Deus estará conosco. Ele nos e ainda mais vendo que nós estamos sofrendo dano pelo evangelho. E aqui, irmãos, não é garantia que vai estar tudo bem do nosso ponto de vista. Porque tudo bem do ponto de vista de Deus, às vezes é nós passarmos por tribulação e sermos testados. E às vezes o nosso caráter está sendo lapidado. No início de Tiago, nós vimos, considerem motivo de alegria passar por tribulações. A carta de Tiago,
como nós falamos, nós devemos sempre ler cada livro da Bíblia como um todo. Então, às vezes, essa integridade, muitas vezes, ela vai causar dano a nós, porque o mundo não se vale disso. O mundo se vale de tudo para ganhar, para dar certo, para vencer, para estar tudo sempre aparentemente bem. Ao invés do cara querer arrumar o casamento dele, que está com problema, ele busca outra coisa, busca outras coisas erradas. Não, vou sentar e vamos conversar com a minha mulher, por mais difícil que seja, por mais tempo que demore, vamos restaurar juntos, não vamos fingir que está tudo bem. Ou o filho, eu vou falar pro meu filho que eu dou para ele, eu não vou dar mesmo, mas só para ele ficar quieto, sabe? Então, a gente vai... Eu sei que é difícil, irmãos, mas a gente precisa colocar isso como uma prática da nossa vida. Porque o nosso filho vai falar, nossa, quando meu pai fala, quando a minha mãe fala, Ele não fica... Não vão ouvir aquele, mas você prometeu. E você prometeu. E não, mas é que aí... Então, a gente ter essa integridade a começar dos nossos filhos, a começar das pessoas que estão próximas de nós, que é o nosso âmbito de atuação, é no nosso contexto, no nosso entorno, nas pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu. Oi, bom dia, irmãos. Eu quero dizer que, então, quando a gente está fazendo um juramento, uma promessa, e a gente não cumpre, então agora a gente vai para o outro lado, que é a verdade, o lado da mentira, né? Então, a gente está mentindo, a gente está enganando. Até como nós somos os espelhos, né, para os nossos filhos, eu digo assim, até numa ligação telefônica que você não quer atender, você fala para o filho, fala que eu não estou, né? Então, você já está ensinando seu filho a mentir. Uma coisa tão pequena, você não se dá conta de que você está errando, né? Nas pequenas coisas. Então, como vocês estão falando com relação a filhos, eu acho isso também muito importante. Então, com relação a juramentos, com relação a mentiras, com relação ao nosso comportamento perante nossos filhos, a nossa integridade. Porque eles, os filhos, até quando pequenos, nós somos os deuses para eles, nós somos os reis, nós somos os maiorais, nós sabemos mais, nós somos, né, os ídolos deles, nós somos dos filhos. Aí, se você começar a mostrar esse seu lado, né, que não deve, de maneira alguma, né, fazer isso com o seu filho, quando você começar a mostrar isso e seu filho começa a crescer, e aí? Aí o castelinho de areia dele, né, vai desmoronar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Até quando a Alba mesmo disse, você mexer em tal lugar, você vai levar uma chinelada. Aqui em casa sempre foi assim, Júlia, se fizer tal coisa, você vai apanhar. Mas, Júlia, vou te dar uma chinelada. Aí ela, às vezes eu contava até 3, né? Para ela, vamos supor, falou, vai tomar banho, já vou. Vai tomar banho, já vou. 1, 2, ela saía correndo e ia, obedecia. Depois ela começou, no 3, ela começou a não ir para ver o que ia acontecer. O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar o chinelo, ir lá e dar umas chineladas, né, no bumbum dela. E ela, mãe, tá doendo. Eu falei, mas é para doer mesmo, porque eu não falei que eu ia te dar uma chinelada. Depois disso, acabou, gente. Eu nunca mais fiquei com esse 1, 2, 3. Agora eu falo, vai. Ou se não vai, agora eu dou um outro tipo de castigo, né? Ela adora o celular. Não faz tal coisa, eu vou lá, tiro o celular. Mas quando você vai me entregar? Vou ver, vai depender do seu comportamento. Pode ser hoje, à noite, ou pode ser amanhã, vai depender do seu comportamento. Eu não prometo que vai ser um dia, que vai ser 2, que vai ser uma semana. Vai depender do comportamento dela, entendeu? Para eu não dar antes ou depois, para eu não deixar minha palavra em vão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? É isso que eu queria dizer com relação aos filhos. Obrigada. Não, e ainda dando uma sugestão, quando eu toco aquele telefone e que efetivamente a sugestão fala, filho, fala que eu não posso atender agora. Não posso, isso. Você tá lá, só que você não pode. Mas por quê? Não vem ao caso. E também não é da conta da pessoa. Se você falar, e a pessoa também, ele não pode atender agora. Agora, ele não pode atender.
Então, é Ou não uma... com o telefone, né? Até uma campainha. Nossa, Exatamente. mas Ao invés de, a pessoa não né, quer ao atender invés de aquela falar pessoa, de não sabe? mentir, Fala que eu não tô. Difícil, né? exatamente, fala, eu não posso atender. É. E pronto. Não, é isso, é simples assim. Eu já Então, tive porque uma você... vez que eu não queria atender, mas eu não podia falar, eu não queria falar que eu não queria. Eu falei assim, filha, a mamãe não pode atender. Ela, por quê? Eu falei, porque eu estou entrando no banho, fui tirando a roupa e fui tomar banho para ela entender que eu não estava mentindo. Mas a verdade é que eu não queria atender, né, a pessoa. Porque a pessoa ia me tomar muito tempo, eu tinha outras coisas para fazer, e ela, sabe aquela visita que entra e fica, e você fala, não, fala que eu fui pro banho, e fui mesmo, né, fazer o quê? E assim, a gente, conforme a gente vai educando nosso filho, eu acho que isso é importante, que a criança ela é curiosa, né? Nunca, sempre é por quê, né? Mas por quê? Por quê? Então, acho que isso fala assim, ó, filho, quando o pai diz eu não posso, você só replica. Fala assim, ó, só fala o que eu falei. Fala assim, ele não, meu pai falou que não pode atender agora. Minha mãe falou que não pode atender agora. Você não precisa explicar, não precisa dar justificativa. Não é para dar. Pronto, é falar, eu não posso. Senão, eu não vou mais deixar você atender o telefone. Se você vai ficar fazendo interrogatório. Porque aí você já corta o problema. Porque às vezes é isso que você falou. Você tá ali querendo cozinhar, você tá com horário. Até você explicar, você já perdeu a urgência daquele momento, por exemplo. Aí você tem que ficar prestando contas. Fala assim, filho, ó, se você vai ficar questionando, fazendo interrogatório, não vai mais atender o telefone. Porque quando a mãe não puder atender, vai ficar tocando e eu não vou atender. Agora, se você foi atendeu, você vai falar, a mãe não pode atender agora. Né? Por exemplo, dando um exemplo prático, né? Por exemplo. Mas isso tem muito... a gente falar que exemplo simples, mas é aí que... É como a Maíra falou, é aí que a gente tropeça. No simples. Porque a gente começa a negociar com coisas pequenas que... tudo bem, né? Então, quando a gente torna aquilo inegociável, o nosso filho, que como a Maíra também falou muito bem, ele vê na gente o herói, a heroína, o máximo, né? Ele vê que a gente tem essa correção e daqui uns anos ele vai entender esse eu não posso atender. E ele vai fazer igual. Ele vai replicar porque ele entendeu. Poxa, essa é uma estratégia boa, né? Quando eu não posso, é só falar que eu não posso. Não precisa explicar. E sabe o que é? Eu estou em recuperação em matemática e eu perdi porque eu fui mal. Então eu tenho que estudar agora e eu não posso atender. Você não precisa dar esse panorama da sua vida. Às vezes é uma história triste. Você sabe o que é? Que eu estou de castigo. Não, fala assim, eu não posso atender. Então, quer dizer, e ele vai entender e todo mundo vai trabalhando com a verdade, é uma bênção. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu, Flávio. Oi, Jânia, pode falar. Então, Flávio, na verdade, essa questão das atitudes que nós temos, né? É claro, tem a questão da vida cristã, tudo, mas tem a primeira coisa, a questão de caráter, né? Tem a ver com o nosso caráter, né? Mentir, enganar, trair, né? Tem a ver com o nosso caráter. E nós que somos cristãos, mais ainda, porque nós temos um comprometimento com o Senhor a quem servimos. Em relação a essa questão dos nossos filhos e até nós mesmos, a gente muitas vezes fica se atendo apenas à atitude. E a atitude, ela é apenas o final. O que a gente precisa olhar é o coração, né? Se está escapando mentiras da minha boca ou da boca dos nossos filhos, então acho que a minha pergunta é, o que está acontecendo com o coração dele, né? Porque se a gente ficar sempre tentando tratar a atitude, né, olhando só para a atitude, a gente vai errar. A gente nunca vai tratar de fato a causa, né? Que é o meu coração pecaminoso, que eu preciso colocar diante de Deus e tratar, por mais que isso doa e que eu preciso trazer consequências sérias, no caso para o meu filho, corrigi-lo de uma maneira mais severa. Então, acho que um pouco isso, né? Não olhar só para a atitude, que é o final, mas lá atrás, né? Que é o coração, de onde procede a mentira e outras coisas mais. Muito bom. Colocando num exemplo prático, seu filho mentiu, ao invés de falar, não pode mentir, é feio.
senta com ele, conversar, explicar que a mentira é um pecado, que o pecado entristece o Espírito Santo, que habita em nós, e desenvolver que o papai e a mamãe ficam tristes, etc. Quer dizer, trabalhar aquilo ao invés do não pode mentir, porque é feio, porque é errado, ou porque você vai apanhar. Quer dizer, se a gente é muito reducionista, é o que a Gênia falou, tratar só a atitude, a gente vai deixar de ver o que está acontecendo. E às vezes seu filho está ali com um baita problema para ele, que é um baita problema, só que ele não, e aquilo está sendo um reflexo disso que ele não está querendo, o que você não está sabendo, que ele não está querendo, e ele começou a, sabe, ter um comportamento meio rebelde, porque ele está com um problemão que ele não sabe lidar, e que às vezes a gente parar e conversar, puder tentar extrair, entender, a gente vai conseguir realmente saber o que está acontecendo com ele, né? E isso a gente aplica em todas as áreas, né, irmãos? Em especial aí na criação das crianças, eu acho que isso é bem relevante mesmo, sentar e entender, mas no fundo, nós também, eu acho que é sintomático, quando eu me pego mentindo, eu pensar, por que o meu coração ainda não aprendeu que mentir é errado? Qual é a parte do meu caráter que ainda não entendeu que eu sou imitador de Jesus, que o imitador de Jesus não mente? Onde que tá? Aonde que eu preciso que falta esse meu coração? Aonde que o pecado tá cauterizado em mim? Então isso também é sintomático para nós, para o mundo dos adultos. Porque se tem pecado de estimação, é porque uma parte do meu entendimento ainda tá, ou ainda não aconteceu a transformação necessária, ou pior, a gente cauterizou o pecado. Ou seja, sabe quando cauteriza, você pega, tem aquela feridinha e você põe com ferro quente e fica aquela cicatriz feia? É o que a gente faz com o pecado de estimação. A gente não quer tratar ele. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Dia de jogo? Dia de jogo eu sou eu. Falo tudo que tem que falar. Não, o que é isso? Ser eu mesmo? Irmão, aquela pessoa renascida, um servo do Senhor Jesus, a pessoa que fala que é íntegra. Então, isso é importante. Sempre, como a Jane falou, trouxe um tema bem interessante. Se a gente percebe que nós temos essa prática de mentir, a gente tentar olhar qual que é a origem. O que eu ainda não entendi, porque eu estou mentindo. Que vergonha. As pessoas que estão perto de mim vão olhar e falar assim, olha, deixa eu ver como que é ser cristão. Igual eu, sou igualzinho. Aliás, minto menos do que esse cara. Imagina, gente. Que testemunho nós damos também para as pessoas. Mais alguém, a Cida? Quando a gente fala sobre mentira, né, eu fico pensando que no momento da provação mesmo, que você é jogado lá no fogo, que você tem que estar numa saia justa, como é que você reage? Porque a gente falar é fácil, né? A gente falar que não, eu não vou mentir, mas a gente tem que pensar, olha, Abraão mentiu, Davi escondeu a verdade, né? Pedro negou Jesus, mentira, mentiu na cara dura. E a gente não pode se iludir, porque é muito fácil falar sobre essas coisas quando a gente não está na hora da aprovação, né, gente? Mas quando a aprovação vier, é aí que o nosso caráter vai ser provado, né? E nós vamos ser aprovados ou reprovados nessa área, né? Então, a gente não... Pedro era cheio de bravata, né? Ele falava para Jesus, eu jamais te abandonarei. Então, a gente tem que tomar nós temos que ter o maior espírito de temor, sabe? Porque na hora que nós formos provados, e que a gente tiver que falar a verdade e não esconder, né? Não falar meia verdade, aí o nosso caráter vai ser provado, nosso caráter cristão vai ser provado, né? Aquilo que está dentro do nosso coração é que vai ter que fluir, né? O nosso amor e o nosso temor a Deus. Homero, obrigado, Cida. Homero, pode falar.
Rapaz, com tudo isso, eu estou lendo aqui, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. É uma lembrança que a gente deve ter. Eu acho que são fortes esses textos, né? E a gente não perder de vista o poder da verdade. A verdade que está em Deus. A verdade de Cristo Jesus. Ela é libertadora, né? E por mais difícil que seja o momento, essa é a verdade com a qual nós devemos perseguir. Nós que somos servos do Senhor Jesus, nós devemos perseguir esse objetivo. E aqui eu não estou pregando que é fácil, que todo mundo consegue, não precisa se esforçar. Muito pelo contrário. Mas é o nosso objetivo. Uma pausa técnica. Alguém quer falar? Mas alguém quer fazer um comentário? Fora o Daniel? O Daniel é meu filho, né, no caso. Bom, então vou voltar lá para o nosso texto. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento. E por que o Novo Testamento ele proíbe os juramentos? Nós vimos várias situações para agora a grande razão é que o nosso Senhor Jesus proibiu no texto que nós vimos. É claro que nós entendemos o porquê foi proibido, fez sentido, e é isso que eu quero que os irmãos tenham no coração. O sentido da proibição, e Jesus deu o sentido, não é? Ele não falou, não pode. Ele falou, não pode, porque o seu sim tem que ser sim. O seu não tem que ser não. Você tem que ter integridade de caráter. Você não tem que colocar ninguém para garantir a tua palavra, porque a tua palavra, ela é bastante verdadeira. Você só empenha a sua palavra no que você vai fazer ou não fazer. Então, esse é o princípio, a integridade. Eu não vou ficar colocando garantidores na minha palavra. E pior, quando a gente empenha garantidores por coisas que não estão dentro das nossas possibilidades. E em conclusão, não jure, para nós, não jure por nada nem ninguém. Essa prática, ela realmente era uma prática recorrente. Se você ler a sua Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver que era bem comum. Mas a gente vai, no estudo dos textos, nós vamos percebendo a corrupção da prática, como as pessoas, o ser humano, né, ele foi criando regras. Se jurar pelo altar é uma coisa, se jurar pela oferta no altar, aí é mais sério. No altar eu libero você. Quer dizer, imagina, virou uma questão totalmente humana. Os homens colocaram um monte de regras em algo que não tem que ter regra. O sim é sim, o não é não. Não tem, eu vou te liberar do seu juramento porque você não colocou o nome de Deus diretamente. Por isso, então, a corrupção da prática levou o Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus fala, não é para jurar. Não porque... E todas as justificativas que nós vimos durante a aula. E a última razão é essa, que no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus proibiu, e Tiago, o líder da igreja, ele replicou quase que literalmente as palavras de Jesus no tocante à proibição. Então essa, meus irmãos, é a primeira exortação final do livro de Tiago. E as exortações finais devem, sim, estar presentes na nossa mente e no nosso coração. E elas vão ao encontro de tudo que a gente estudou no livro. Então, lembrando aqui quantas vezes Tiago fala sobre a língua, sobre a importância do cuidado com a língua que nós devemos ter, sobre
o quanto a nossa boca é um instrumento de bênção ou de maldição, e não pode ser assim. A nossa boca tem que ser um instrumento de bênção, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Um instrumento de edificação. E nisso está dentro também, agora, os juramentos. O nosso sim, a integridade de caráter. Como o pastor Gival mencionou no início da aula. O nosso, não podemos perder a nossa palavra. A nossa palavra tem que valer. Que nós sejamos também, irmãos, isso também é um testemunho de como é diferente ser cristão. Nossa, aquele cara lá, aquela mulher, meu, falou, é isso, cara. E ele aceita as consequências de quando não dá certo. Ele não mente para dar um jeito. E quando tem um problema, nós tratarmos no coração. Quando você identifica um problema de mentira ou de falta de integridade na sua palavra em alguém ou em nós. Calma aí. Eu percebi que eu estou usando mentira. Ah, mas foi um assunto tão bobo. Não, peraí. Por que eu estou mentindo? Por que eu estou dando... Por quê? O que está acontecendo em mim? Ora, nós sabemos claramente qual é o padrão, o que Deus espera de nós. Então, que nós possamos sempre ter essa autoavaliação e também, quando nós podemos, se nós, por exemplo, ou se nós temos a responsabilidade, como no caso dos filhos, né? Se identificamos esse comportamento, a gente tratar o coração, tratar a origem. Isso é bem pertinente mesmo. Tratar a origem do pecado, não apenas a consequência ali, aquela ação pecaminosa já em si.